fala, meu Deus, porque eu quero ouvir a tua voz, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém? Nós vamos falar sobre os olhos. A Bíblia em Mateus, no capítulo 6, no versículo 22, Jesus nos deixa um ensinamento poderoso para a vida. Ele diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 22: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há seja trevas, que grandes trevas serão. Olha que ensinamento. Você sabe que é tendencioso isso. O ser humano, ele tem uma tendência natural, uma inclinação, digamos assim, de formar uma opinião pré-concebida das pessoas, uma ideia precoce. Muitas vezes você olha para uma pessoa e você já deve ter passado por situações assim, ou presenciado situações assim, em que alguém diz assim: eu não fui com a cara da fulana. Ah, eu acho fulana muito antipática. Ah, eu acho fulano metido demais. Ah, fulano se acha. Por quê? Porque nós formamos uma opinião preconcebida. Nós somos muitas vezes precipitados no julgar. E olha quantos erros nós cometemos, quantas injustiças, quantas decepções nós sofremos por causa dos maus olhos. Quantas vezes a pessoa, ela olhou para alguém e por conta do que os olhos dela estavam vendo, por conta da aparência, por conta do lado de fora, porque é isso que o ser humano vê, você não consegue enxergar o que está dentro da pessoa, você só enxerga o que está do lado de fora, você só consegue interpretar o lado de fora, o que a pessoa fala, como ela age, como ela se comporta, mas nem sempre nós interpretamos da maneira correta, porque nós erramos. E a prova disso é que muitas vezes você olhou para uma pessoa que aparentava ser tão confiável, você depositou tantas fichas naquela pessoa. Não, fulano é honesto, fulano é direito, fulano é correto, e aquela pessoa te decepcionou muito. De repente aquela pessoa te deu uma apunhalada pelas costas. Foi a amiga que você confiou tanto e ela acabou roubando teu marido. É aquela pessoa que você confiou tanto nela a ponto de abrir a sua vida,
a ponto de confiar a ela os seus segredos, de abrir a sua intimidade, e aquela pessoa te decepcionou muito. Agora, em contrapartida, você também olhou para algumas pessoas e você julgou mal. Você olhou e disse assim: fulano não presta, eu acho fulano uma má pessoa. Você de repente até teceu comentários negativos, depreciativos acerca daquela pessoa. Só que quando você desceu no fundo do poço, quando você mais precisou, quem estendeu a mão para você? Aquela pessoa. Quem estendeu a mão? Ela. E aí você olhou e falou: meu Deus do céu, que vergonha, eu não sei aonde enfiar a minha cara. Poxa, eu interpretei tão mal fulano, eu julguei tão mal. Poxa, quando eu mais precisei, ela me ajudou tanto. Poxa, eu achava que ela era tão antipática, mas que simpatia de pessoa. Meu Deus, que vergonha, que constrangimento. Eu pensei tão mal dela. Sabe por quê? Porque nós não somos Deus. Nós não sabemos o que está dentro das pessoas. Nós julgamos mal, nós interpretamos mal. Por isso que você tem que buscar ter bons olhos. Os bons olhos, eles nos ajudam não apenas a ter um bom relacionamento com as pessoas, mas também a ter um bom relacionamento com a gente mesmo. Ele nos ajuda na nossa vida emocional, espiritual, física. Ele nos ajuda em todos os sentidos. Então nós temos que tomar cuidado com os nossos olhos. Às vezes a pessoa, ela enxerga os outros por meio de uma lente suja, de uma lente embaçada. Às vezes a pessoa sofre tanto na vida, passa tantas decepções, porque é impossível hoje você não sofrer decepções. É impossível hoje você não passar por frustrações. Às vezes a pessoa, ela teve na vida algumas experiências amargas, dolorosas, que fez com que ela se tornasse uma pessoa desconfiada, uma pessoa que vê maldade em todo mundo. Tem gente que olha e ela só consegue ver maldade. Tem gente que olha e ela é desconfiada de todo mundo. Ela olha e na lente dela ela só consegue enxergar maldade. É aquela mulher, por exemplo, que ela não consegue enxergar as qualidades do marido. O marido não consegue enxergar as qualidades da mulher, só enxerga os defeitos. Às vezes alguém de fora diz assim: poxa, teu marido é um bom homem, teu marido é tão bom. E de repente a pessoa diz assim: eu não sei aonde que ela está vendo isso. Por quê? Porque ela mesma não consegue enxergar. O marido não consegue enxergar na esposa as qualidades que ela tem. A mãe, o pai não enxerga no filho a qualidade que ele tem, só os defeitos. O filho não consegue enxergar a qualidade nos pais, só defeito. Mas aonde está o problema? Nem sempre o problema está nas pessoas. Às vezes o problema está no seu olhar, o problema está nos seus olhos. Tem pessoas desonestas? Tem pessoas traiçoeiras? Tem pessoas falsas? Tem pessoas infiéis?
tem. Pessoas que não são dignas de confiança é o que mais tem. Mas se eu sair por aí olhando para todo mundo com maus olhos, se eu sair por aí vendo maldade em todo mundo, se eu acreditar que o mundo é horrível, se eu acreditar que todo mundo é mal, que as pessoas elas não merecem confiança, que eu tenho que andar por aí desconfiado de tudo, de todos, como eu vou viver? Então cuidado com isso. Busque ter bons olhos. Não significa dizer que você tem que ignorar os erros dos outros. Isso não quer dizer que você tem que ser ingênuo, não. Que você não tenha que manter os seus olhos abertos, não. Você tem que estar atento, você tem que ser prudente, você tem que ser criterioso, mas ao mesmo tempo manter a pureza e os bons olhos. Isso ajuda não somente nas relações humanas, mas também no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento consigo mesmo. Isso ajuda. Você sabe que muitas vezes nós olhamos para as pessoas e nós enxergamos as pessoas pela lente dos outros. Quantas vezes você de repente ouviu alguém tecer um comentário a respeito de uma pessoa, e você, sem conhecer aquela pessoa, você passou a enxergá-la pelos olhos dos outros? É como, por exemplo, você que usa óculos. Se eu pegar, por exemplo, dá licença por gentileza, e pegar o óculos dela e colocar em mim, se você perguntar assim para mim: pastor, o senhor está enxergando alguma coisa? Eu não estou enxergando nada, está tudo embaçado. Estou enxergando o quê? Nada. Nada, absolutamente nada. Você consegue enxergar alguma coisa? Você consegue enxergar? Nada. Por quê? Porque esse óculos está ajustado para quem? Para ela. Esse óculos está ajustado para quem? Para ela. Você tem que parar de olhar para as pessoas através dos óculos dos outros. Você tem que ter os seus olhos, a tua visão, os seus óculos. Você não pode olhar para as pessoas através dos óculos dos outros. Quantas vezes você mudou o olhar para alguém depois que uma pessoa falou mal desse alguém para você? Ou de repente alguém chegou em você e diz assim: ô fulano, ô Alexandre, eu acho que fulano não gosta de você. Até então você andava com aquela pessoa, você convivia com aquela pessoa e você não via nada de mal. Só que porque ele teceu esse comentário, o seu olhar para aquela pessoa já muda. Você começa a olhar para ela com um olhar desconfiado. Você começa a olhar para aquela pessoa pela lente dos outros. E aí qualquer coisa que aquela pessoa fizer, você já vai ficar com o pé atrás. Se a pessoa passa por você, por exemplo, e não te dá um bom dia, você logo pensa: não, é verdade que o fulano me falou. Tá vendo só como é que ela não gosta de mim? Ela passou por mim e nem me deu um bom dia. Cuidado, porque muitas vezes o diabo cria estas situações. Pessoas que têm maus olhos, essas pessoas, elas não guardam esses maus olhos para quem?
para elas. Não, elas não guardam esses maus olhos para elas, mas elas passam isso adiante, elas contaminam outras pessoas. Quantas pessoas saíram da igreja por causa de um mau testemunho de alguém? Quantas pessoas se afastaram de Deus porque tiveram maus olhos, porque alguém falou algo para ela e ela acreditou? Quantas pessoas deixaram de vir à igreja por causa de fake news? Porque alguém falou. Eu me lembro de uma pessoa que diz assim: poxa, eu não vim à igreja porque me disseram que até para entrar tinha que pagar. E a pessoa sofrendo, precisando de Deus, a pessoa ficou durante anos sem vir, porque ela acreditou que para entrar ela tinha que o quê? Que pagar. Ou seja, ela estava enxergando a igreja com a lente de outra pessoa, que contaminou os olhos dela, que sujou os olhos dela. E quantas vezes os nossos olhos são sujos pelo mau comportamento de alguém, pelo mau caráter de alguém, pela infidelidade de alguém, pela desonestidade de alguém. Aí nós pegamos uma única régua e queremos medir todo mundo por causa de um erro de apenas uma pessoa. Nós pegamos uma régua e queremos medir todos por causa do erro de um. Cuidado com isso, guarde os seus olhos. Quantas pessoas se afastaram de Deus, quantas pessoas agora estão enfraquecidas na fé, porque elas foram dominadas pelos maus olhos. É tão forte isso, que Jesus deixa esse ensinamento. E se fosse uma coisa impraticável, se fosse algo impossível, se fosse algo que nós não pudéssemos praticar, Jesus jamais teria ensinado isso. Isso é possível, mas é uma decisão que você toma. Quando uma pessoa ela é injusta com você, quando uma pessoa fala mal de você, quando uma pessoa te prejudica, você tem a opção de sujar os seus olhos e de passar a olhar aquela pessoa como ela te vê, com maldade. Se você vê ela assim, você não é diferente dela. A mesma escuridão, as mesmas trevas que estão dentro dela, agora também passa a estar dentro de você. Seja luz, não perca a sua essência por causa de ninguém. Se a pessoa te vê com maus olhos, problema é dela, ore por ela. Mesmo que você não sinta vontade, mesmo que no primeiro momento a sua oração ela até pareça meio fake, porque você está orando por aquela pessoa até sem vontade, porque é difícil, não é fácil você saber que aquela pessoa está te prejudicando, está difamando, está falando tão mal de você, e você orar por ela. É fácil? Não é fácil, não é, mas é possível. E quando você faz isso, você mantém os bons olhos, você mantém essa luz canalizada dentro de você. Você vê que a luz é boa, Deus criou a luz, separou a luz das trevas, não há comunhão entre a luz e as trevas. A luz é boa, mas quando a pessoa tem maus olhos, a escuridão domina ela, e isso afeta a saúde, o corpo físico dela, a imunidade baixa, o campo energético dela fica negativo, afeta o emocional, afeta o espiritual, afeta tudo. Mas quando a pessoa é cheia de luz, isso também reflete em tudo o que ela é e faz.
Então cuidado com os seus olhos. Busque ter bons olhos com as pessoas. Busque ter bons olhos. Tem uma história da casa dos 1000 espelhos, que um cachorrinho muito rabugento, muito raivoso, que vivia rosnando, mostrando os dentes para todo mundo, e ele entra naquela casa de 1000 espelhos, desconfiado, com aquele olhar dele hostil. E quando ele chega ali, ele se depara com outros 1000 cachorrinhos, olhando para ele da mesma maneira, com um olhar hostil, não gostando do que ele vê. O que ele faz? Ele mostra os dentes e começa a rosnar. E de repente ele vê 1000 cachorrinhos mostrando os dentes, 1000 cachorrinhos rosnando para ele, e ele sai dali apavorado. Que lugar horrível, que pessoas, que cachorrinhos horríveis, que lugar terrível. Nunca mais eu piso naquele lugar, nunca mais eu entro naquele lugar horrível. E saiu correndo, fugindo de lá. Mas ele encontrou um outro cachorrinho, diferente dele, alegre, saltitante, feliz. E você sabe, quando você fala para alguém, não vai lá, é aí que a pessoa, a curiosidade. E ele falou, não vai lá. E o cachorrinho todo feliz, eu quero conhecer esse lugar, eu quero ver o que tem lá. E o cachorrinho chega. Só que diferente dele, ele chega ali saltitante, ele chega ali balançando o rabo. E ele olha e é recepcionado por 1000 cachorrinhos, saltitantes e balançando o rabo, o rabinho. E ele olha e fala assim, poxa, que bacana. E ele abre um sorriso. E ele percebe que 1000 cachorrinhos estão sorrindo para ele. E ele dá um latido amigável. E de repente ele vê ali 1000 cachorrinhos latindo, o latido ecoando, e ele sai dali dizendo, que lugar maravilhoso, que lugar encantador, que recepção, que cachorrinhos adoráveis. Moral da história, muitas vezes os nossos olhos, a forma como nós enxergamos as pessoas, reflete também na forma como as pessoas vão olhar para quem? Para nós. Tem gente que entra nos ambientes desconfiada de todo mundo, braço cruzado, mão no queixo, não é assim? Uma linguagem corporal toda desconfiada. E aí as pessoas agem também da mesma forma. E aí o que ela fala? Ela fortalece a crença dela. Tá vendo só que povo antipático? Tá vendo só que povo mal educado? Mas sem saber, ela também está agindo assim. Agora, quando você sorri, quando você é gentil, quando você é educado, quando você é amoroso com as pessoas, isso vai voltar para você também. Isso vai voltar. Então, tudo é a forma como você vê, é os seus olhos. Tem pessoas que elas podem estar no mesmo ambiente e ver coisas diferentes. Olham pela mesma janela, um vê lama, o outro vê estrela, vê os céus. A janela é a mesma, mas o olhar, o ponto de vista é diferente. Qual é o seu olhar? Qual é os seus olhos? Como você enxerga as pessoas? Como você enxerga a si mesmo? Como você enxerga Deus? Como você enxerga a igreja? Como você enxerga as pessoas? Como você vê aqueles que estão à sua volta?
Cuidado com os seus olhos, cuidado com o seu olhar. Cuidado com o seu olhar. Olhe para as pessoas com bons olhos. Enxergue nas pessoas o que elas têm de melhor. Quando você olha, por exemplo, para Saul e Davi, Davi venceu Golias. Ele conquistou a admiração do rei Saul. Aonde o rei Saul ia, quem ele levava? Davi com ele, carne e unha. Saul não via Davi com maus olhos. Mas um dia, voltando de uma batalha, os dois felizes, vitoriosos, voltando, comemorando a vitória, voltaram vivos da batalha. Era comum o povo os receberem com uma grande festa, com músicas, com canções. Os dois estavam muito bem, muito bem, até que as mulheres começaram a cantar e a tocar, e elas disseram assim, 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7, as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras: Saul matou os seus milhares, e Davi seus 10 milhares. Saul irou-se em extremo, e desagradou-lhe este incidente. Ele disse: a Davi elas deram 10 milhares, e a mim apenas milhares. Que lhe falta, senão só o reino? Daquele dia em diante, não via Saul a Davi com bons olhos. Ou seja, o olhar de Saul mudou para com Davi. Quantas vezes isso acontece? Alguém tece um comentário negativo de alguém, seu olhar muda para aquela pessoa. Alguém fala que alguém está falando mal de você, seu olhar muda para aquela pessoa. Ou alguém vem e faz uma comparação e diz assim: olha, fulano é melhor do que você, e aí você passa a olhar para aquela pessoa com um olhar de ciúme, de inveja. Isso acontece muito no trabalho, dentro da própria família. Às vezes os pais são até responsáveis, porque os pais pegam os filhos e dizem assim: olha, seu irmão é responsável, seu irmão é obediente, seu irmão é meu orgulho, seu irmão me dá alegria, mas você, irresponsável, você só me dá tristeza, você só me dá desgosto. Aí aquele irmão que antes era assim com o outro, ó, ligado, carne e unha, ele começa a olhar para o outro irmão com o quê? Com maus olhos, com inveja, com ciúme, com raiva. Então cuidado com os teus olhos, mantenha os seus olhos limpos. Nós vamos falar com Deus, nós vamos participar da ceia. Você vai pedir isso para Deus: meu Deus, eu quero ter bons olhos, eu quero ter bons olhos, eu quero ter os olhos do Senhor, eu quero enxergar para as pessoas, eu quero enxergar as pessoas através das lentes do Evangelho, eu quero olhar para as pessoas através da lente do Senhor Jesus, que olhava e onde as pessoas viam um pecador, ele via um homem arrependido buscando misericórdia. Jesus, quando olhou para aquela mulher pega em adultério, aquelas pessoas queriam apedrejar aquela mulher, mas Jesus olhou para ela e viu o que ninguém viu,
Ele olhou para ela com um olhar de ternura, de misericórdia, de compaixão. Na cruz, a mesma coisa. As pessoas olhavam para a cruz e via ali na cruz 2 ladrões que tinham que morrer. Mas Jesus olhou para um deles e viu arrependimento nele, teve compaixão dele e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você sabe que nos trabalhos que nós fazemos no presídio, levando a palavra, evangelizando aquelas pessoas, nós ouvimos muito isso, muitos julgamentos. As pessoas falam assim: por que vocês perdem tempo indo na prisão? Por que vocês perdem tempo? Ajude outras pessoas. Vocês ficam indo lá só tem bandido, lá só tem estuprador, lá só tem gente que não presta, tem que morrer mesmo. Mas por quê? Porque elas só enxergam o lado ruim. Aquelas pessoas têm uma alma, aquelas pessoas têm uma história, aquelas pessoas têm um passado de dor, de sofrimento, aquelas pessoas de repente tiveram uma criação difícil. Eu sei que nada justifica, mas cada um tem a sua história, cada um tem o seu passado, cada um tem as suas dores. Não dá para empacotar todo mundo dentro de um mesmo pacote, não. Cada pessoa tem a sua história. E é por isso que nós temos que manter os bons olhos, para que o teu corpo seja cheio de luz. Amém? E aonde você chegar, você possa ser esse ponto de luz para dissipar toda a escuridão. Seja no seu trabalho, na sua casa, na empresa, aonde você for, que você seja esse foco de luz, porque o Senhor Jesus, a luz do mundo, que é o Senhor Jesus, está dentro de você. Amém? Fique em pé, por favor, coloque as mãos no seu coração, nós vamos falar com Deus. Meu Deus, lava os nossos olhos, meu Pai. Nós queremos, meu Deus, enxergar as pessoas, enxergar a nós mesmos, aos outros, não por meio das nossas lentes sujas e embaçadas, mas nós queremos enxergar pelas lentes do Evangelho, pela ótica do Senhor Jesus. Então lava os nossos olhos, peça para Deus lavar os seus olhos. Fala: meu Pai, me dá bons olhos. Meu Deus, eu quero ter os teus pensamentos, eu quero ter, meu Deus, os meus sentimentos. Eu não quero, meu Deus, carregar comigo esses maus olhos. Eu não quero carregar comigo, meu Deus, a malícia, os maus olhos, os maus sentimentos, os sentimentos de mágoa, os sentimentos de vingança, os sentimentos ruins que escurecem a nossa vida, que nos enchem de trevas, de escuridão. Não, meu Pai, mas nós queremos nos encher dos teus sentimentos, nós queremos nos encher, meu Deus, da tua luz, da tua presença. Nós não queremos carregar essa energia ruim, nós não queremos carregar, meu Deus, a escuridão. Não, nós queremos ser luz, luz para esse mundo, um ponto de luz no meio dessa escuridão, porque o mundo, meu Deus, está em trevas. As pessoas estão caminhando para a escuridão, as pessoas estão caminhando, meu Deus, para o precipício, para um abismo escuro e profundo, meu Pai. E nós queremos ter essa luz, e essa luz é o Espírito Santo, essa luz é o Senhor Jesus, essa luz é a tua presença.
é o teu Espírito dentro de nós. Então vem agora, ó Espírito Santo, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, nos perdoa, meu Deus, pelos maus olhos com as pessoas, maus olhos com a palavra, maus olhos com a tua igreja, maus olhos com o teu povo. Ó meu Senhor, nos perdoa, tenha misericórdia de nós, lava a nossa alma, limpa os nossos olhos, meu Pai, nossos pensamentos, nosso coração. Te adoramos, meu Pai, te louvamos, Senhor, te exaltamos, meu Pai. Somente o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Receba a nossa alma, receba a nossa vida, receba tudo que nós temos. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor, meu Pai. Não é uma emoção, uma empolgação, um entusiasmo, não. Nós nos entregamos de corpo, alma e espírito, toda a nossa vida, todo o nosso ser, toda a nossa alma, tudo que há em nós entregamos a Ti. Receba a nossa vida, meu Pai, na totalidade, toda a nossa vida, todo o nosso ser, toda a nossa alma, todos os nossos pensamentos. Receba tudo que nós temos, meu Pai, e que o Senhor possa derramar sobre nós da Tua plenitude, da Tua presença, porque o Senhor não derrama o Teu Espírito por medida, não, meu Pai. O Senhor derrama a sua totalidade, o Senhor derrama toda a Tua presença. E é isso que nós queremos, toda a Tua presença. É isso que nós precisamos, do Teu Espírito como luz para nos guiar, como luz para nos iluminar, como luz para conduzir a nossa vida, os nossos passos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Receba a nossa vida, meu Pai. Louvado seja o Senhor, exaltado, engrandecido, magnificado, enaltecido seja o Teu nome, em nome de Jesus. Receba a nossa vida, meu Pai, pois tudo Te entregamos, todo o nosso ser, toda a nossa alma, em nome do Senhor Jesus.